Bom, boa noite a todos, né? Que o amor e a paz de Jesus, né, possa envolver a todos nós em uma boa reflexão. Eu agradeço a acolhida de todos, principalmente da nossa Heloísa, o seu marido, e devo dizer que eu me sinto muito honrado e feliz em desfrutar desse momento com vocês. A nossa reflexão tem como título, né, uma viagem através da doutrina espírita, né? E essa palestra é uma história da doutrina espírita contada como se nós estivéssemos, né, viajando num trem, né? Eu elaborei dessa forma, eu acho que fica mais agradável, né? E nós vamos embarcar então nessa viagem para relembrar e aprender um pouco mais, né, sobre essa nossa maravilhosa doutrina. A Terra é uma escola, né, onde nós fazemos uma viagem provisória para aprender e estar apto, né, a ser matriculado em escolas mais avançadas. Mas eu devo lembrar a todos que nós não viajamos para a Terra em turismo, né? Nem só para gozar os prazeres que ela oferece. Nós viajamos à Terra para aprender e evoluir. E ao aprender as lições da vida, nós estaremos então aptos a ser matriculados em escolas mais avançadas. Quando Jesus, na sua reconhecida sabedoria, disse a célebre frase: "Ajuda-te que o céu te ajudará", ele estava simplesmente, né, ensinando que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Logo, não cabe culpar a quem quer que seja por nossas derrotas, por nossos acertos, né? A nossa felicidade ou infortúnio depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não podemos imputar o mal a outras pessoas. Cada um é o que semeou nessa ou uma outra vida. E se desejamos desfrutar de bons momentos da vida futura, né, nós temos que trabalhar, temos que perseverar na nossa mudança interior, corrigindo as imperfeições e as más inclinações ainda presentes, né, em cada um de nós. Agora, se vocês acham que é tão difícil essa tarefa, eu faço um conselho: a ler o capítulo 12, na questão 909, sob o título da perfeição moral do Livro dos Espíritos, né? Onde os espíritos superiores, eles dizem que o homem pode sim, muitas das vezes até com pouco esforço, né, vencer as suas más inclinações, mas entretanto são pouco aqueles que se esforçam, porque está lhe faltando é vontade, né? E acredite, a bondade divina, ela sempre nos assegura os recursos necessários, oferecendo condições de vida para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Certa vez, o Mestre Jesus, ele nos disse: "Meu Pai trabalha e eu também trabalho." Com tais palavras, Jesus quis dizer que só com trabalho e muito esforço nós vamos ter sucesso naquilo que nós desejamos. Isso vale para todo o aprendizado. O progresso só tem bom resultado quando há dedicação, esforço, perseverança. E maior ele será se houver uma pitadinha de amor. Foi assim que procedeu Allan Kardec para implantar a doutrina dos espíritos, apesar de veemente combatida pelas religiões, né, dominantes naquela época. E com imenso esforço, trabalho e perseverança, foi que Kardec veio a ter sucesso no seu empreendimento, passando a vida futura de uma teoria vaga e incerta, reconhecida e demonstrada através da doutrina dos espíritos como a vida verdadeira. Em toda escola há aquele merecido momento, né, de descanso, de relaxamento.
por todos nós conhecido como a hora do recreio. Mas lembre, nós não nascemos na Terra para descansar, mas sim para trabalhar, para evoluir, mesmo nos momentos de descanso. Em nossa caminhada rumo à perfeição, nós temos que trabalhar incansável em nossa reforma moral, abandonando as inúmeras imperfeições que nós ainda carregamos vida fora. Pois bem, não é bem isso que quer dizer o ditado? Enquanto eu descanso, carrego pedras. E por que não? Afinal, esse é um ditado popular até coerente, comprovado na vida de muita gente. Então eu pergunto, quem é que não conhece alguma pessoa que trabalhe fora, e quando exausta ainda chega em casa, ainda tem os afazeres domésticos e os filhos para cuidar, mas mesmo cansada, ela agradece e diz feliz, enquanto eu descanso, carrego pedras. O que nós não devemos fazer, meus irmãos, é sentar em cima das nossas pedras, da preguiça, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e estacionar no nosso processo evolutivo, permitindo que tais pedras bloqueiem a nossa evolução espiritual. Com certeza que todos têm que carregar suas pedras, mas certamente não podemos olvidar de lapidá-las, de transformá-las, essas pedras preciosas, para serem levadas para a nossa futura morada. A propósito, a minha avó, vozinha, me contava uma história que tem tudo a ver com essas pedras brutas que nós carregamos, inclusive para outra vida. Contava ela que na sua época havia uma senhora de uma numerosa família, onde todas as coisas tinham que passar sob o seu crivo. E nem mesmo o marido dela podia apitar. Dizem até as más línguas, que ele não podia dar nem mesmo nome às vacas, sem a anuência da esposa. O orgulho, e o poder destemperado exercido por esta senhora, ele era medido pelo número de pedidos de bênçãos que ela recebia, desde a sua copiosa prole, passando pelo batalhão de servidores da sua fazenda, e chegando às pessoas das redondezas. Isso, mas deixava a matrona toda orgulhosa. Era um tal de a bênção, dona fulana. Ela levantava a cabeça, mais poderosa do que um bispo, e, impertigada, respondia: eu te abençoo, criatura de Deus. Então vejam vocês que o orgulho dessa, entre aspas, Santa Senhora, ele era tanto que nem mesmo era Deus que abençoava, mas a dita com toda a sua altivez. Todavia, as bênçãos dela eram banhadas de suor dos seus servidores, e não tinha um descanso sequer. Eram tempos difíceis. Naquela época, não havia leis para proteger o trabalhador. Quem dava o preço, quem estipulava, até mesmo o número de horas a ser trabalhado, era o patrão. E ponto final. E assim corria a boca pequena que os trabalhadores daquela senhora, enquanto descansavam, carregavam pedras. Então vejam vocês, quanta incoerência, Ao mesmo tempo que ela abençoava, ela também era um verdadeiro carrasco. Não podia haver um servidor encostar o traseiro no chão que já o ameaçava. Ela vigiava tudo, desde as plantações de capim até os ovos que as galinhas botavam. Pois é, certo dia, com um sol de rachar, a fulana foi ao eito vigiar os trabalhadores que estavam plantando milho. Deixa eu afastar mais aqui, senão eu vou acabar a cair. Então, ela foi ali, no eito, picada por uma cascavel. Alguns até diziam,
o veneno da matrona vai combater o da cobra. Mas acertaram mesmo aqueles que afirmaram que a hora dela tinha chegado, né? Agora, para carregar seu caixão, uns diziam, né, os supersticiosos, naturalmente, que ia ser necessário mais ou menos umas 50 pessoas para fazer revezamento para carregar o caixão dela. Pois a Virgem Maria, protetora dos fracos, eles diziam que havia enchido o ataúde de pedras que ela obrigara os seus servos a carregar. Então, refletindo com a história, nós vamos verificando que os desvios de conduta que não são aparados, né? Uma vaidade, o orgulho, a preguiça, a prepotência, o egoísmo, por metáfora, são as pedras brutas que nós carregamos na nossa existência e que precisam ser polidas a fim de que nós possamos avançar felizes, né? Bem, após essa longa viagem de introdução, chegamos finalmente à nossa estação de embarque, Estação Allan Kardec, de onde nós verdadeiramente partiremos na nossa viagem, né? Com a biografia do codificador do Espiritismo. A sua biografia ela foi extraída do livro Allan Kardec, dos autores Francisco Thiessen e Iseus von Thuil. Os autores eles fazem um minucioso relato, né, com perfeita visão da personalidade intelectual e moral de Hipólito Léon Denis Rivail, como um educador emérito, e enfoca temas como nascimento, sua formação escolar, influência de Pestalozzi na sua vida, formação profissional, fertilidade pedagógica, diplomas e tantos outros informes. Ressalta também a sua competência moral e intelectual realizada na grandiosa obra como o Apóstolo da Renovação Humana, sob o pseudônimo de Allan Kardec. As condições evolutivas desse extraordinário espírito reencarnado na França, no início do século XIX, aliadas às experiências educacionais que ele vivenciou junto ao eminente educador suíço, Henrique Pestalozzi, né, imprimiram-lhe uma marca indelével do educador nato, do pensador profundo e idealista operoso, cujo interesse maior era a causa da educação. E nascido a 3 de outubro de 1804, né, na cidade de Lyon, na França, Hipólito Léon Denis Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos, era filho único de uma família que se distinguiu na magistratura. E ao codificar a doutrina espírita, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para distinguir a codificação espírita de suas antecedentes tarefas na área pedagógica. E tendo desde cedo inclinação ao estudo da ciência e da filosofia, e os seus pais lhe enviaram a estudar na Suíça, tendo sido discípulo do eminente professor Henrique Pestalozzi. Reconhecido, né, pela sua inteligência, pela sua dedicação, ele logo foi promovido, prestando uma imensa contribuição no sistema de educação e com grande influência na reforma do ensino na França e na Alemanha. Bom, nascido sob a orientação de uma religião católica, ele foi educado num país protestante, onde teve que suportar atos de intolerância religiosa. Essa circunstância, segundo a afirmativa de alguns autores, pode ter levado a ele conceber a ideia de uma reforma religiosa no intuito de unificar as crenças. Todavia, nós não compactuamos, né, com essa afirmativa. Então, após concluir os seus estudos, ele volta à França falando, olha bem, alemão, francês, espanhol, italiano e holandês. E traduzindo para o alemão várias obras de educação e moral. Ele foi membro
membro de importante sociedade, tendo inclusive sido premiado pela Academia Real de Arras, né, em 1831, com um notável trabalho abordando o tema: qual o sistema de estudo mais se harmoniza com as necessidades da época. Entre 1835 a 1840, ele deu curso gratuito de Química, Física, Astronomia, Fisiologia e Anatomia Comparada. Escreveu muitos livros didáticos, tendo sido investigador sério e prudente, pensador, filósofo, pedagogo, e tinha conhecimento do magnetismo. Embora possuísse conhecimentos médicos incontestáveis, nas minhas pesquisas que eu fiz, nada encontrei dizendo que ele era doutorado em medicina, conforme alguns, né, afirmam. Bem, finda nossa viagem, embarcada na estação Allan Kardec, nós chegamos a uma próxima estação, onde tem início os fenômenos que chamaram a atenção de grande parte da população terrena. Estação Mesa Girante. Importante lembrar que mesmo antes de Kardec se dedicar à organização e publicação dessas obras, que constitui a base do Espiritismo, iniciado com o Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade superior, ela julgou útil chamar a atenção de grande parte da população terrena para as manifestações ostensivas do mundo espiritual. É nessa estação que os fenômenos das mesas girantes chamaram a atenção do professor Hipólito Leon. Tais fenômenos tiveram início com as ocorrências de Whitesville, Estados Unidos, 1848. A minha pronúncia é muito esquisita e eu estou lendo como está escrito, né? Mas dizem que o correto é Hayden, o nome da cidade. Tais fenômenos se espalharam pelo mundo ocidental através das mesas girantes, chamando naturalmente a atenção de todo o mundo, né? Tendo o professor Rivail o conhecimento do magnetismo, ele resolve investigar e estabelecer a verdade sobre tais acontecimentos. E ao investigar, ele percebe que por trás daqueles fenômenos inexplicáveis existia uma causa desconhecida e que deveria ser mais atentamente investigada, né? Então descobre que por detrás do fenômeno existia uma inteligência capaz de se comunicar. E se podiam comunicar-se, Kardec então resolve elaborar perguntas e obter respostas. E tais perguntas também eram feitas por escrito e enviadas a médiuns nos Estados Unidos, Inglaterra e várias cidades da França, da Áustria, da Itália, né? As quais eram respondidas pelos espíritos através dos seus médiuns e devolvida com as respectivas respostas. Foi então que Kardec resolve criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, constituída de renomados cidadãos da sociedade que participavam como sérios pesquisadores, bem como de médiuns também, pelos quais os espíritos se comunicavam, né? Então, enviadas as questões para médiuns de toda parte, as suas respostas, identificadas iguais ou do mesmo conteúdo respondida, elas eram classificadas como autênticas, uma vez que os médiuns, né, eles não se conheciam entre eles. E a investigação rigorosamente racional e científica dos fatos, realizada por Kardec, revelava, então, a comunicação dos homens com os espíritos, resultando na estruturação da doutrina espírita, sistematizada por Kardec sobre 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Agora, apesar das dificuldades da época, né, Kardec, ele dedicava-se para implantar a doutrina dos espíritos, onde, aproveitando inclusive as oportunidades de recesso nas reuniões em Paris da Sociedade Espírita,
e demais atividades laborais, né, ele viajava por cidades do interior da França e também da Bélgica para orientar, para dar instruções, para tomar conhecimento, como a doutrina estava sendo aceita, como ela estava sendo compreendida, estudar as causas favoráveis e desfavoráveis do seu progresso, né, confraternizar com seus irmãos de ideal e dar seu testemunho de gratidão, né, e admiração desses valorosos pioneiros pelo seu devotado desinteresse. Consistia ainda, né, ouvir opiniões dos efeitos da oposição, da crítica, além de tomar conhecimento das obras que estavam sendo desenvolvidas nos grupos. E tudo isso enfrentando as dificuldades da época, distintas naturalmente das de hoje, nossa, né, que contam com todas as facilidades no avanço tecnológico, né, dos meios precisos que nós podemos utilizar com menor tempo, com maior eficiência. Havemos de reconhecer que as dificuldades daquela época, em que levar a doutrina dos espíritos aos descrentes da vida espiritual, não era nada fácil, né? Mas com certeza necessária ao desenvolvimento e amadurecimento espiritual de todos, incluindo aqueles que abandonavam a sua grosseira roupagem, né, partindo sem o conhecimento do mundo que os iria acolher. Sem dúvida foi um verdadeiro feito histórico, que somente com o auxílio e dedicação dos nossos irmãos espirituais pôde ser levado avante naqueles difíceis tempos do século XIX. Então podemos concluir que tanto Kardec quanto os médios que tornaram possível o conhecimento da doutrina do Espírito à humanidade, eles foram instrumentos escolhidos para servirem essa grande missão. No entanto, os verdadeiros autores da grande revelação foram os espíritos superiores a serviço de Jesus Cristo. Portanto, a doutrina dos espíritos ela foi revelada aos homens pelas inteligências que se manifestaram através de diversos médiuns e que se colocaram a serviço de uma grande causa, sob a orientação e supervisão de Allan Kardec. Mas é o próprio codificador da doutrina que esclarece na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17, ele diz: não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleitos para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Isso consta do Livro dos Espíritos. Então chegamos a uma outra estação Obras Básicas. Nessa estação vamos conhecer os objetivos do estudo das obras básicas do Espiritismo, e também conhecidas como o Pentateuco Kardeciano. A partir de 1854 até o seu falecimento, em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. O Livro do Espírito, publicado em 1857, é a base filosófica da doutrina. Explica quem somos, de onde vimos e para onde nós vamos. Depois ele publicou o Livro dos Médios, publicado em 1861, que é a parte científica, a parte experimental, um guia prático das manifestações dos espíritos e da comunicação entre os dois mundos. Depois veio o Evangelho segundo o Espírito, publicado em 1864. Essa publicação é um estudo do Evangelho explicado pela doutrina dos Espíritos, a ser exercitado em conformidade com o comportamento, a ética e o exemplo deixado pelo nosso Mestre Jesus. Depois veio o Céu e o Inferno, né? Publicado em 1865, que explica a justiça divina segundo o Espiritismo e desmistifica crenças antigas sobre anjo, demônio, penas eternas.
E, finalmente, vem a Gênese, que foi publicada em 1868, a qual é um estudo sobre as origens da vida na Terra. E essas obras não resultam de especulações filosóficas do seu codificador. São compilações de comunicações atribuídas aos espíritos, analisadas, sim, e comentadas por Allan Kardec. Além das obras, outras são atribuídas a Kardec após a sua morte, e veio enriquecer a doutrina dos espíritos, como, por exemplo, nós podemos citar a Revista Espírita, né, publicada em Paris em 1º de janeiro de 1858, sob o auspício de Allan Kardec, também O que é o Espiritismo e obras póstumas, né? Então, das 5 obras escritas por Kardec, anteriormente mencionadas, e por nós conhecidas, a primeira delas, o Livro dos Espíritos, é a base e o apoio de todas as demais, né? Nele se encontra, conforme expresso no seu frontispício, os princípios da doutrina espírita, a natureza dos espíritos e o seu relacionamento com os homens, os espíritos encarnados, a imortalidade da alma, a vida presente e futura, e as leis e o porvir da humanidade. Referida obra reflete a realidade da vida e expõe com clareza a perfeição, compreensão das mais simples inteligências. E desse livro originam-se os outros 4 que desenvolvem parte específica da obra. O êxito inicial do Livro dos Espíritos foi surpreendente, não só na França, mas em outros países da Europa, das Américas, e especialmente no Brasil. A missão de Allan Kardec correspondeu plenamente ao objetivo dos espíritos encarregados de revelar as verdades que os homens desconheciam e retificar os enganos e erros que as religiões e filosofias propagavam por séculos. E a partir de então, profetas multiplicaram, revelando mensagens recebidas pelos médios colaboradores da doutrina espírita, e os fenômenos mediúnicos invadiram até mesmo a história da Igreja Católica, revelando mensagens atribuídas a seus santos canonizados, os quais alguns podemos citar: Santo Agostinho de Hipona, São Luís, São Vicente de Paula, Joana d'Arc, né? E ainda mensagens atribuídas por outras tantas personalidades da humanidade conhecida, como Sócrates, Platão. A doutrina dos Espíritos tem pouco mais de 1,5 séculos, mas ela continua avançando vertiginosamente, embora os que até aqui tomaram conhecimento são ainda minoria, né, no mundo em que vivemos. Mas o tempo aliado à verdade vai vir o dia em que essa minoria se transformará numa maioria absoluta, em decorrência das leis divinas, justas e infalíveis. A finalidade e importância do Espiritismo, conforme o pensamento de Kardec, é tornar melhores os que a compreendem. Portanto, nosso dever é dar o nosso exemplo, é mostrar que a doutrina espírita não é letra morta, né? E que nos torna pessoas melhores. Sejamos dignos dos bons espíritos e vamos nos revertir da couraça contra o mal através do conhecimento da verdade e nos fazer ser melhor, pois ela é a melhor arma contra a malevolência. Há uma frase muito conhecida e repetida inúmeras vezes no movimento espírita e que muitas pessoas até desconhecem a sua origem. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Pois bem, a tal frase, ela foi pronunciada pelo Espírito Emmanuel. Dito isso, devo lembrar que na marcha progressiva que é levada a efeito o conhecimento da doutrina dos Espíritos, nos toca o dever do trabalho perseverante de eternos aprendizes que nós somos. Então, desembarcamos agora numa nova estação, Estação Literatura Espírita. Nela conheceremos alguns abnegados precursores da literatura espírita que aprofundam o homem no conhecimento da doutrina em todos os seus aspectos e fundamentos.
Para bem conhecer o Espiritismo, podemos dizer que ele não está disposto só nas obras básicas, mas também na literatura clássica, que veio ampliar o conhecimento trazido pelos espíritos superiores das obras compiladas por Kardec, né? O Consolador Prometido continua entre nós, né? Enriquecido por novas comunicações da espiritualidade, bem como com novos e dedicados médios e trabalhadores, que a reconhece como legítima na renovação da sua conduta moral e do seu avanço espiritual, bem como devidamente reconhecida como uma couraça do bem contra o mal. Após fim da grande missão atribuída a Kardec, que integralmente foi cumprida, desencarnou então o missionário em 31 de março de 1869. Como consequência natural ao fato de que a doutrina não é estática no tempo, mas sim evolutiva, né? Homens notáveis estudiosos que aceitaram o Espiritismo trouxeram diversos subsídios à obra do codificador, enriquecendo-a. E desse modo, vasta literatura espírita iniciou-se com os denominados clássicos, entre os quais podemos citar alguns dos autores, como Leon Denis, Ernesto Bozano, né? Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, Gabriel Delany e muitos outros, né? Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, que tem sua base alicerçada nos exemplos deixados pelo Divino Mestre Jesus, o qual temos como exemplo, modelo e principal guia espiritual. O dever do espírita, nesse caso, é trabalhar para dar fé aos que nada creem, espalhar uma crença que os torne melhores um para com os outros, lhes ensinar a perdoar sempre, olhando-se como irmãos, sem distinção de raça, de casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Por fim, chegamos à penúltima estação da nossa viagem, Estação Brasil. Na Estação Brasil, eu me servi de um excelente trabalho elaborado pelo portal Conteúdo Espírita, que se destaca com base na qualidade, profundidade e referências biológicas confiáveis, atendendo um público com extremo carinho e transparência, através do qual vamos viajar em direção à última estação depois dessa gratificante viagem através da doutrina espírita. Então, partindo dessa estação, nossa pretensão é contar parte da história da implantação do Espiritismo no Brasil e seus colaboradores e médios. A história remonta ao ano de 1840, com os médicos Benoit Jules Muri, natural de França, e João Vicente Martins, de Portugal, que desembarcaram no Brasil naquela época, oferecendo tratamento homeopático e magnetismo. O interesse por este último tema fez com que as pessoas se interessassem pelo estudo do fenômeno inovador. Entre os adeptos, nós iremos encontrar várias personalidades, como José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência, Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá, que em 1844 ele publicou uma obra com ensinamentos de fundo espiritualista, sob o título As Máximas, Pensamentos e Reflexões. Da mesma forma como aconteceu na Europa, no então distrito de Mata de São João, província da Bahia, no Brasil de 1845, teriam sido registradas as primeiras manifestações espíritas. Personalidades como Rui Barbosa, Luiz Olímpio Teles de Menezes participaram desse fenômeno. E foi nesse grupo que Teles de Menezes travou contato com os estranhos fenômenos, vindo inclusive a corresponder-se com espíritas franceses.
E no ano de 1865, em Salvador, aí foi fundado o Grupo Familiar do Espiritismo por Teles de Menezes. E em 17 de setembro se registraria a primeira sessão espírita. Em 2 de agosto de 1873, aí é fundado o Grupo Confúcio, Sociedade de Estudos Espiríticos, apontado como o primeiro centro espírita da capital do Império, do Rio de Janeiro. Joaquim Travassos, membro do Grupo Confúcio, né? Ele faz as primeiras traduções das obras de Kardec para o português. E, segundo os princípios e as formalidades expostos no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, o grupo se destaca pela primeira tradução das obras de Allan Kardec, também pela assistência gratuita homeopática, pela aplicação de passes aos necessitados, além de uma interessante revelação do Espírito Guia do Brasil, o Anjo Ismael. O grupo tinha como lema: sem a caridade não há salvação, sem a caridade não há verdadeiro espiritista. E o grupo Confúcio, infelizmente, ele teve uma curta duração, de aproximadamente 6 anos. Mas aí se delineava a futura casa de Ismael, o Grupo Ismael, o Grupo de Estudos Evangélicos do Anjo Ismael, que passou a funcionar em 15 de julho de 1880, tendo sido fundado por Antônio Luiz Saião e Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Posteriormente vieram Adolfo Bezerra de Menezes, Frederico Júnior, Domingo Figueiras, Pedro Richard, Albano do Couto, né? E outros companheiros oriundos de diversos núcleos espíritas, né? A partir de então, o espiritismo se populariza no Brasil por intermédio desses grandes líderes, dos quais temos a destacar naturalmente Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? Também chamado por muito Kardec brasileiro. Progressivamente, demais grupos afinados com a filiação ideológica, espiritismo, evangelho, foram se reunindo em torno da Federação Espírita Brasileira, consolidada conforme relato adiante, por Bezerra de Menezes, de 1895 em diante, tendo toda a sua diretriz Deus, Cristo e caridade. Poderíamos citar inúmeras outras personalidades espíritas que foram pioneiras na divulgação e crescimento da doutrina espírita do Brasil, como Eurípides, Mazanu, Caibar de Souza Schutter, bem como muitos outros, né, fatos da doutrina dos espíritos. Mas nosso tempo iria se prolongar por inconveniente aos nossos trabalhos, né? A doutrina espírita não é estática e o seu progresso é constante, como nós podemos observar. E justamente em 1927, o médium Francisco Cândido Xavier vem dar novo fôlego ao espiritismo no Brasil com a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga e com a publicação das suas 450 obras psicografadas, né, que popularizou ainda mais o espiritismo. Entre suas obras nós podemos até destacar Há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel, né? Nosso Lar, do Espírito André Luiz, né? E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito de Humberto de Campos, né? Além, naturalmente, de tantas outras obras, não menos importantes. Com grande sabedoria e humanidade, Chico Xavier foi perguntado quem seria o seu substituto. E veja a humildade desse ser, né? Ele, morre um capim e nasce outro. Foi a resposta dele. Por fim, além dos pioneiros da doutrina espírita do Brasil, que nos deixaram exemplos e literatura espírita de grande valor para nosso conhecimento, enumeramos outros tantos considerados grandes colaboradores do movimento espírita da atualidade. Pedimos desculpa, naturalmente, pela ausência de tantos outros nomes, naturalmente dignos de constarem aqui, os quais, junto aos citados, nós devemos eterna gratidão.
Alguns já partiram e deixaram saudade, né? Como José Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Oswaldo de Mello, catarinense, né? Sueli Caldas Chuva e muitos outros. Dos que continuam prestando grande serviço à doutrina, nós enumeramos Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, né? Alberto Almeida, Sandra Borba e muitos outros. Então, chegamos finalmente à nossa última parada, onde embarcaremos na estação Federação Espírita Brasileira, onde pretendemos, resumidamente, contar sua história e encerrar a nossa viagem. A Federação Espírita tem suas raízes no periódico Reformador, criado no Rio de Janeiro em 1883, então capital do Império, por iniciativa extensa do senhor Augusto Elias da Silva, fotógrafo português radicado no Brasil, com início e direção intelectual da entidade a cargo do Major Francisco Raimundo Everton Quadros. Eu devo lembrar que naquele mesmo ano, o senhor Elias da Silva, ele promoveu um encontro fraternal de líderes espíritas em virtude de inúmeras divergências que graçavam entre os integrantes das instituições espíritas do Brasil. E conciliado esses fatores divergentes, na referida reunião, aí fundou-se a Federação Espírita Brasileira, estando presente, além de Augusto Elias da Silva, Francisco Raimundo Everton Quadros, Manuel Fernandes Figueiras, João Francisco da Silveira Pinto, Francisco Antônio Xavier Pinheiro e outros trabalhadores do Espiritismo na época. No dia seguinte, a reunião, em 2 de janeiro, foi eleita e empossada, e a sua primeira diretoria foi assim constituída. Major Everton Quadros, presidente. Manuel Fernandes Figueira, vice-presidente. Silveira Pinto, secretário. Elias da Silva, tesoureiro. E Xavier Pinheiro, arquivista. A instituição ficou inicialmente sediada na própria residência de Elias da Silva, um sobrado, a Rua da Carioca 120, para em seguida ter começo a sua constante mudança de endereço. Após mudar da residência do senhor Elias da Silva para ocupar a sua sede na Rua da Alfândega, em 1884, veio a ter mais de 12 mudanças de endereço, até ser instalada a Rua do Rosário em 1903, de onde só saiu para ocupar definitivamente a sua sede própria na Avenida Passos. Após a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né, ele ocupa hoje uma sede própria na Avenida L2 Norte, 603, de Brasília, Distrito Federal. Então, a estudarmos a trajetória de Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e muitos outros, nós verificamos que as dificuldades da doutrina espírita em seguir adiante, né, até hoje, são bastante difíceis. A constante interferência dos espíritos trevosos que procuram dificultar para que nós não avancemos. Tá? Por último, vale lembrar que houve uma revolta armada ocorrida em setembro de 1893 a março de 1894, que intensificou a deserção dos adeptos do espiritismo e praticamente foram suspensas as atividades. Em 1895, a crise chegou ao auge, com dificuldades financeiras, quando os poucos remanescentes recorreram a Bezerra de Menezes como último recurso para evitar a dissolução completa. E Adolfo Bezerra de Menezes, então, é eleito em 3 de agosto de 1895 e assume a presidência da Federação Espírita, começando o trabalho de reconstrução. Bem, nós chegamos ao final da nossa histórica viagem. Construindo a história ainda, né? Construindo a história. Eu aproveito para encerrar a nossa exposição, lembrando que a nossa viagem do planeta Terra também tem sua continuidade, o nosso permanente aperfeiçoamento espiritual, amparado pelo incondicional amor de Jesus,
nosso modelo, exemplo, guia, né? Auxiliado naturalmente pelo nosso mentor, que nos orienta nessa caminhada terrena. Né? Agradecido então pela atenção, eu rogo que o Pai Celestial abençoe a todos e Jesus faça morada no coração de todos nós. Obrigado, uma semana de luz e paz. Sim.